E agora vamos de tema que vocês me sugerem, que vocês estão sugerindo, e eu trago pra gente falar. Cães soltos na rua. E nada nem melhor pra falar disso que a doutora Eveline. Tudo bom, Eve? Tudo jóia, Thaís. Prazer de ter aqui comigo de novo. Prazer é meu. Toda vez que alguém traz esse assunto aqui, pra mim é sempre uma satisfação saber que a sociedade está interessada em saber sobre esses temas relacionados aos animais. E falando em cães soltos na rua, eu falei pra você, vem várias nuances disso, né? Uma delas, que eu acho que é a principal, é esses cães com casas, né, que saem à rua. Existe um risco, um perigo pro dono e pro animal numa situação desta? Existe, né? Porque a gente sabe que todo mundo que tem alguém sob sua tutela, né? Vamos imaginar aqui a situação de uma criança. Se eu tenho uma criança sob a minha tutela, tudo que acontecer com aquela criança ou que aquela criança causar para os outros, a responsabilidade é minha, civil e criminal. Com o animal não é diferente. Se eu tenho um animal sob minha tutela e eu deixo ele dar uma voltinha, ou deixei ele escapar, ou eu sei que ele foge para a rua e eu não fiz nada para evitar isso, mas se ele sair e atacar um outro animal, atacar uma pessoa, causar um acidente, atravessou a rua correndo e a moto foi parar e bateu no carro, ou caiu um motociclista, tudo isso é responsabilidade do seu tutor, porque ele tinha o dever de zelar por aquele animal, manter ele dentro do quintal e não fez isso. E as consequências disso? As consequências podem ir tanto para a esfera civil quanto para a esfera criminal, porque se eu tenho o dever de zelar alguém e não zelo por alguém, eu estou falhando no meu dever de cuidado. E falhar no dever de cuidado, se causar o sofrimento para o animal, por exemplo, deixei ele solto na rua e um outro animal atacou ou alguém atropelou ele sem querer, a responsabilidade é minha pelo sofrimento do animal, pelo sofrimento de um terceiro que ele possa causar, pelo dano material, pelo dano moral, e isso pode ser cobrado. Se tiver uma situação de maus tratos aí nessa falta de cuidado, a gente vai responsabilizar na esfera criminal e não impede de responsabilizar lá na esfera civil. Por exemplo, se a pessoa deixou o animal solto ou deixou que o animal tivesse acesso à rua e era uma cadela que estava no cio, essa cadela foi resgatada por alguém e esse animal foi encaminhado para castração ou foi encaminhado para um tratamento, isso gerou um dano patrimonial para aquela pessoa que resgatou, né? E essa pessoa que resgatou pode sim buscar se ressarcir de quem deixou o animal ficar naquela situação. Você comentou que tem casos, inclusive recentes, de situações do cachorro escapar, causar um acidente e o dono ter que arcar e alto com isso. E alto com isso. A gente tem um caso, por exemplo, na cidade de Rondonópolis, que o animal escapou no portão e a hora que ele atravessou a rua estava passando um motociclista, né, a trabalho, e ele acabou desequilibrando para desviar do animal, fraturou a perna, quebrou a moto, teve que ficar mais de 30 dias sem trabalhar e ele ajuizou uma ação contra a tutora do animal, né, que embora ela tenha dito que não quis deixar ele fugir, mas ele fugiu, a responsabilidade é dela, ela foi condenada a pagar para ele dano moral, o dano material para restabelecer a moto dele nas condições que estava antes e ainda o prejuízo do período que ele ficou sem poder trabalhar. Então o que ele deixou de lucrar trabalhando como entregador, ela teve que pagar para ele todo esse prejuízo, né? Então assim, o custo de deixar de dar uma voltinha é alto, principalmente se esse animal acabar sendo atropelado, envenenado ou, né, pode sofrer horrores nas ruas, né? E tudo isso pela falta de cuidado do seu tutor. E a pessoa fala assim, a gente fala também agora falando do lado ali veterinário, a gente tem muitas zoonoses, né, que a gente pode causar esses animais soltos na rua também, né, Eve? Tem muitas zoonoses que esses animais podem virar vetores de zoonoses. E tem muitos problemas que às vezes o animal, por exemplo, você tem um cachorro macho não castrado e ele tá dando uma voltinha na rua, passou uma fêmea no cio, ele vai atrás e às vezes ele vai muito atrás e não vai conseguir voltar. Ele pode cruzar com uma fêmea que tá no cio e que tá com uma doença venéreo transmissível, ele pode pegar essa doença, vem para casa, transmite para os outros que estão em casa, ou pega uma zoonose e transmite para as pessoas que estão na casa. Então, a quantidade de situações de risco que a gente coloca os animais e as outras pessoas quando a gente deixa ele dar uma voltinha, quando a gente deixa ele ter acesso à rua, é muito grande. E aí a gente tem que pensar também na reprimenda, né? Que muitas vezes eu não faço, mas o meu vizinho faz. Então, se esse hábito do meu vizinho causar um prejuízo para mim, né? Por exemplo, o cachorro dele tá direto na rua, é um cachorro que já brigou com vários aqui e avançou no meu. Eu consegui socorrer o meu cachorro, levei para a clínica veterinária, teve que fazer transfusão, teve que fazer cirurgia, gastei R$2.000 para restabelecer. É direito de cobrar desse vizinho
todo o prejuízo e o sofrimento da família. E o sofrimento desse animal também. Porque as famílias multiespécie, né, e nós que somos mães de família multiespécie, a gente sabe bem, a gente tem esse animal como um membro da família. Então, se aquele animal está sofrendo, a gente sofre junto. E esse sofrimento é indenizado pelo Poder Judiciário. Você viu, gente, não é brincadeira não. E aí a gente falando de passear, então vamos passear com o meu cachorrinho, a gente vê muito aí nas ciclovias de Cascavel, né? E muita gente com o cachorrinho sem guia. Aí todos esses problemas podem ser acarretados da mesma forma. Aí. Da mesma forma, porque muitas pessoas têm a ilusão de que na rua o animal vai se comportar da mesma forma que ele se comporta dentro de casa. A gente fala que é uma ilusão porque efetivamente é. Você tem que considerar sempre que o animal é como uma criança. Você tem a criança em casa, nossa, mas em casa ela se comporta super bem. Quando ela sai de casa, ela tá num terreno diferente, ela tá com pessoas que nunca viu, ela tá num ambiente que nunca viu. Ela pode levar um susto, gritar, sair correndo, e com o animal não é diferente. Se ele levar um susto, ou se um outro animal vier pra cima dele, ou uma pessoa passou rápido, passou de bicicleta, ele pode se assustar e reagir. E as formas que o animal reage para se defender, muitas vezes são agressivas contra as outras pessoas, né? Então, tudo isso, qualquer situação que esse animal, por estar sem a guia, sem o controle do seu tutor, tudo que ele causar, o tutor vai ser responsabilizado. Mesmo que é um animal dócil, é um animal que em casa se comporta, responde a comandos, ele não está no ambiente dele e a gente precisa considerar isso. Não vale o risco daí, né? Não vale o risco para o animal e para todas as outras pessoas que estão envolvidas. A gente já vê vários casos aí de ataque a outros animais, ataque à criança, que acontece, né? Infelizmente o prejuízo pode ser grande e não se fala em prejuízo, né? Se fala em perigo de machucar uma criança, machucar outra criança, outro animal, né? E aí vem a questão que é o maior problema, eu acho, né? E os cães e os animais que não têm donos? Os animais que estão em situação de rua, porque esses que têm tutores, mas têm acesso à rua, a gente chama de semidomiciliados, porque ele tem domicílio, mas ele não tem obrigação de ficar ali porque ninguém regula. Mas a gente tem uma quantidade imensa, né? Aqui em Cascavel são dezenas de milhares de animais que estão em situação de rua. Eles não têm efetivamente uma casa. E nem que a gente quisesse promover a adoção de todos eles, nós não temos a mesma quantidade de famílias querendo adotar animais. Então é importante a gente saber que na legislação federal brasileira a gente tem a figura do cão comunitário, dos animais comunitários. E é importante que a sociedade abrace essa ideia porque aquele animal não quis nascer na rua. Ele não gosta de morar na rua, ele não gosta de passar fome, passar frio, passar todo tipo de risco, principalmente de atropelamento e outros tantos na época de final de ano, com fogos de artifício. E que a sociedade se mobilize para que esses animais em situação de rua também sejam protegidos, né? A gente tem a responsabilidade do poder público muito grande e precisa ser promovida, né? O poder público municipal, ele tem obrigação por lei federal de promover o controle populacional, e o controle populacional se promove através de castração. Então, em Cascavel, nós temos um convênio promovido pela prefeitura com clínicas veterinárias para fazer esse controle populacional de cães e gatos em situação de rua e de famílias de baixa renda. Mas em muitos municípios, os prefeitos não têm nem conhecimento de que existe essa lei que tem essa obrigação da prefeitura. Então é importante que as pessoas saibam que existe esta lei, essa obrigação e cobrem dos prefeitos essa política pública. Porque enquanto a gente não tiver uma política pública efetiva de castração de animais em situação de rua, a situação das zoonoses, do sofrimento dos animais, da quantidade de animais, só vai aumentar. E ela aumenta de uma forma estratosférica, né? Como eu te falei, em Cascavel nós temos dezenas de milhares de animais em situação de rua. Como é que a gente vai fazer para alimentar todos eles, para cuidar de todos eles, né? Então é um trabalho da sociedade e do poder público em sintonia, precisa acontecer. Se acontece, Eve, por exemplo, um caso que pode acontecer com qualquer um, né? Eu não posso ter mais um cachorrinho, não posso abrigar mais ninguém, tem um cachorro na minha rua que tá andando ali de rua, eu quero ajudar esse cão. Uma forma de ajudar é talvez pegar, levar para fazer essa castração, o que a pessoa pode fazer? Olha, por exemplo, na minha rua nós temos uma cadela, que é uma cadela comunitária. Ela mora na minha rua desde antes de eu ir morar lá. Então nós temos uma casinha, teve uma vizinha que falou, não, pode colocar a casinha dela na frente da minha casa, porque ela tá sempre dormindo aqui. A gente tem a casinha, tem o pote de água, o pote de ração.
Então ela sempre tem esses cuidados. No inverno sempre tem uma cobertinha lá dentro para que ela possa se abrigar. E a primeira coisa que a gente fez antes mesmo de rolar a casinha para ela foi pegar ela e levar para castração. Um dos vizinhos se responsabilizou de cuidar dela no período ali dos 10 dias do pós-operatório e devolveu ela no lugar onde ela sempre fica. Não é o ideal é que os animais fossem adotados? Mas a gente não vai chegar nesse cenário ideal para a quantidade de animais que nós temos na rua. Então vamos tentar tornar a vida deles melhor. Castrando é uma ótima iniciativa, porque aquele animal deixa de tentar fugir de outros animais no período do cio, deixa de procriar outros animais que vão nascer e sofrer nas ruas. Então, se você tem, né, na sua rua, no seu bairro, alguns animais que você sempre vê eles ali, que eles já são ali daquela comunidade, conversa com os vizinhos, monta um grupo para ajudar aquele animal, para arrecadar R$10 de cada um e comprar uma casinha, arrecadar um pouquinho de cada um e fazer a castração. Esses animais que são de situação de rua, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente em Cascavel cadastra eles e faz a castração gratuita desses animais. A gente só precisa que tenha alguém daquela rua que se responsabilize por cuidar dele nos 10 dias do pós-operação, né? Então, assim, é um trabalho mesmo em conjunto da sociedade e do poder público. Um só não consegue fazer sozinho, nem a sociedade, nem o poder público. A gente precisa se unir, né? Porque o desenvolvimento dos municípios precisa ser bom para todo mundo, inclusive para os animais. Mesmo sabendo que não é uma situação ideal, é uma forma da gente tentar ajudar, né? Numa situação dessa. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu digo, o Vicente, meu filho, sempre quando começa a chover ou quando começa a esfriar, ele fala assim: mãe, será que a Preta já tá na casinha? Porque a gente sabe que ela não gosta de morar em nenhuma das casas da rua. Teve vizinho já que quis adotar e ela não quis, porque ela gosta de morar na frente daquela casa. Mas a gente sabendo que nos dias de frio ela tá lá, tá dentro da casinha dela, tá protegida, que ela sabe para onde voltar quando chove, quando dá fome, quando dá sede, isso é muito bom, tanto para nós enquanto sociedade, quanto para ela, né? Porque ela sabe que ela tem um local protegido para ficar. Quem gosta dela também, E quem gosta dela, exatamente. Muito obrigada pelas explicações, ele ajudou muito. Obrigada, Imagina. Eu que agradeço.